Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, capítulo 4. O Gu tirou a mesa lentamente. Levou primeiro os copos, depois as tigelas manchadas com o caldo do ensopado e os talheres, e, por fim, empilhou prato sobre prato. Ainda que não tivesse espiado pela porta da cozinha enquanto os outros comiam, saberia quem estava à mesa. O prato do patrão era sempre o que mais arroz espalhado tinha, como se não prestasse atenção ao que comia e os grãos lhe fugissem do garfo. O copo de Olana tinha marcas de batom em forma de crescente. Okeoma comia tudo com colher, empurrando o garfo e a faca para o lado. O professor Ezeca tinha levado a própria cerveja, e a garrafa marrom com cara de ter sido importada estava ao lado do prato. A senhorita Adebayo sempre deixava as fatias de cebola na sua tigela. E Mr. Richard nunca chupava os ossos do frango. Na cozinha, o Gu manteve o prato de Olana de lado, sobre o balcão de fórmica, e esvaziou os outros, vendo o arroz, o ensopado, os legumes e os ossos escorregarem para a lata de lixo. Alguns ossinhos estavam tão bem mastigados que pareciam farpas de madeira. Os de Olana não, porque ela só mastigava de leve as pontas e eles conservavam a forma. O Gu sentou-se, escolheu um osso e fechou os olhos, enquanto sugava, imaginando a boca de Olana se fechando sobre o mesmo osso. Ele chupava languidamente, um osso atrás do outro, e não se importava com o barulho que fazia com a boca. Estava sozinho. O patrão tinha acabado de sair para o clube, junto com Olana e os amigos. A casa sempre ficava mais silenciosa nessa hora, quando ele podia deixar o tempo passar sem fazer nada, com os pratos do almoço na pia e o jantar ainda longe, a cozinha banhada pelo braseiro do sol. Olana chamava essa hora de hora do trabalho da escola, e, quando estava em casa, pedia a ele que fosse vê-los no quarto. Ela não sabia que seus trabalhos de casa nunca levavam muito tempo e que, depois, sentado à janela, trabalhava com as frases difíceis dos livros do patrão e se distraía com as borboletas que mergulhavam e ressurgiam por cima das flores brancas do jardim. O Gu pegou um de seus cadernos enquanto chupava o segundo osso. O tutano frio tinha um sabor ácido em sua língua. Leu a poesia copiada do quadro negro com tanto cuidado que parecia até a letra da própria professora Ogiki. Depois fechou os olhos e recitou. Continuamente lembro, enquanto o tempo passa, que fui privado das belezas que eles veem e que o flautista prometeu a mim também, pois ele nos guiava a um mundo só de paz, que, perto da cidade, ao nosso alcance, jaz, com fontes a brotar e frutos nos pomares, flores de cor mais suave abrindo-se aos milhares, mistério e novidade em todos os lugares. O Gu abriu os olhos e deu uma outra lida para se certificar de que não havia esquecido nada. Torcia para que o patrão não se lembrasse de pedir para ele recitar, porque, embora soubesse tudo de cor, teria de dar uma resposta quando ele perguntasse: o que isso quer dizer? Ou então, o que você acha que esse verso está dizendo de fato? A imagem que a professora Ogiki tinha distribuído, com um homem de cabelos compridos sendo seguido por ratos felizes, era incompreensível para ele. O quanto mais o Gu olhava, mais certo ficava de que se tratava de alguma brincadeira sem sentido. Nem mesmo a professora Ogiki parecia saber o que significava aquilo. O Gu acabara gostando dela, da professora Ogiki, porque não o tratava com atenção especial. Não parecia notar que ele se sentava sozinho, na classe, na hora do recreio. Por outro lado, logo no primeiro dia, a professora reparou na rapidez com que ele aprendia, durante os testes por escrito e orais que ela fez, enquanto o patrão esperava do lado de fora da sala abafada. O menino obviamente vai pular pelo menos uma série, em algum momento. Ele tem inteligência nata. Ela dissera depois ao patrão,
como se o Gu não tivesse parado bem ao lado deles, e inteligência nata tornou-se na hora sua expressão favorita. Ele fechou o caderno. Tinha chupado todos os ossos e, imaginando que o gosto da boca de Olana estava em sua boca, começou a lavar os pratos. A primeira vez que chupara os ossos de Olana fora depois de ter visto os dois se beijando na sala, num sábado de manhã, as bocas abertas comprimidas uma na outra. A ideia da saliva dela na boca do patrão o deixara ao mesmo tempo enojado e excitado. Ainda deixava. Era o mesmo que sentia quando ela gemia à noite. Não gostava de ouvi-la, mas ia até a porta do quarto e encostava a orelha na madeira fria para escutar. Assim como examinava as roupas de baixo que ela pendurava no banheiro, corpetes negros, sutiãs escorregadios, calcinhas brancas. Olana se encaixara tão facilmente na casa. À noite, quando os convidados enchiam a sala, sua voz se destacava das outras na perfeita clareza de sua dicção. E o Gu se imaginava mostrando a língua para a senhorita Debaillot e dizendo: "A senhora não fala inglês como minha patroa, portanto, fecha essa cloaca." Parecia que suas roupas tinham estado sempre no armário, sua música high life sempre no toca-discos, seu aroma de coco sempre recendendo em todos os aposentos, seu Impala sempre parado na entrada. Mesmo assim, tinha saudade dos antigos tempos em que morava sozinho com o patrão. Tinha saudade das noites em que sentava no chão da sala, com o patrão falando com voz grave, e das manhãs em que servia o café para ele, sabendo que as únicas vozes que poderia escutar eram as vozes dos dois. O patrão mudara. Olhava para Olana vezes demais, tocava nela vezes demais, e quando o Gu abria a porta da frente para ele, seus olhos passavam direto para a sala, para ver se Olana já chegara. Um dia antes, o patrão tinha dito ao Gu: "Minha mãe vem nos visitar esse fim de semana, por isso, limpe o quarto de hóspedes." Antes que o Gu pudesse dizer "pois não, sá", Olana emendara: "Acho que o Gu devia se mudar para o alojamento dos criados. Assim, nós ficamos com um quarto de hóspedes livre. Mama talvez fique uns tempos conosco." "Claro", disse o patrão, tão prontamente que isso incomodou o Gu. Era como se estivesse disposto a enfiar a cabeça no fogo se Olana lhe pedisse. Era como se ela tivesse se tornado o patrão. No entanto, o Gu não se importou de mudar para o alojamento dos criados, que estava vazio, exceto por algumas teias de aranha e alguns caixotes. Poderia esconder coisas que tinha tirado do lixo ali, poderia fazer do lugar algo inteiramente seu. Nunca tinha ouvido o patrão falar da mãe, e enquanto limpava o quarto de hóspedes, mais tarde, imaginou como ela seria. Essa mulher que dera banho no patrão quando bebê, que o tinha alimentado, que tinha limpado seu nariz. O Gu já estava temeroso da mulher que gerara o patrão. Terminou rápido de lavar a louça do almoço. Se fosse rápido também no preparo dos legumes para a sopa do jantar, daria tempo de ir até a casa de Mr. Richard para conversar um pouco com Harrison antes de os patrões voltarem. Nessa época, picava os legumes com a mão, em vez de fatiá-los. Olana gostava que fosse feito desse jeito. Dizia que, assim, retinham mais vitaminas. Também ele começara a gostar de verduras, assim como gostava da maneira como ela lhe ensinara a fritar ovos com um pouco de leite, a cortar as bananas da terra fritas em círculos delicados em vez daqueles ovais desajeitados, a fazer moai-moai no vapor, numa cuia de alumínio, em vez de usar folha de bananeira. Agora que ela deixava a comida quase toda a cargo dele, o Gu gostava de espiar pela porta da cozinha para ver quem murmurava o maior número de elogios, quem gostava do quê, quem aceitava uma segunda porção. O Dr. Patel gostava da galinha cozida com uziza, assim como o Sr. Richard, embora ele nunca comesse a pele. Talvez a pele pálida da galinha o fizesse lembrar da própria pele. Para o Gu, não havia nenhum outro motivo possível. Afinal de contas, a pele era a parte mais saborosa.
Mr. Richard sempre dizia: "O frango estava uma delícia, Ugu, muito obrigado", quando Ugu aparecia para levar mais água ou para tirar alguma coisa da mesa. Às vezes, quando os outros convidados iam para a sala de estar, Mr. Richard entrava na cozinha para fazer perguntas a Ugu. Eram perguntas de fazer qualquer um rir. Se ele já tinha estado no templo à beira do rio, mas o que mais divertia Ugu era ver Mr. Richard escrevendo as respostas num pequeno caderno de capa de couro. Alguns dias antes, quando Ugu mencionou, assim por acaso, a festa de Ori Okpa, os olhos de Mr. Richard ficaram ainda mais azuis e ele disse que queria ver a festa. Falou que pediria ao patrão para deixar que fossem os dois até a cidade natal de Ugu. Ugu riu ao tirar os legumes da geladeira. Não conseguia imaginar Mr. Richard durante a festa de Ori Okpa, em que os Mu, Mr. Richard disse que era uma espécie de mascarada, correto? E Ugu concordara, desde que as mascaradas significassem espíritos. Marchavam pela aldeia chicoteando os jovens e perseguindo as jovens. Os próprios Mu talvez rissem de ver um estrangeiro pálido rabiscando notas num caderno. Mas estava contente por ter mencionado a festa, porque isso significava uma oportunidade de ver Nessinati antes de ela partir para o norte. Imagine como ela ficaria impressionada quando ele chegasse no carro de um branco, dirigido pelo próprio branco. Sem dúvida, dessa vez iria reparar nele. Ugu também mal podia esperar pela oportunidade de impressionar a Nulika, primos e parentes com seu inglês, sua camisa nova, seus conhecimentos sobre sanduíches e água correndo da torneira, seu talco perfumado. Ugu tinha acabado de lavar as verduras quando escutou a campainha. Era muito cedo para serem os amigos do patrão. Foi até a porta, enxugando as mãos no avental. Por alguns instantes, não sabia se sua tia estava mesmo parada na porta ou se estava vendo apenas sua imagem, porque tinha acabado de lembrar de casa. Tia? Uguane, disse ela, você tem que voltar para casa. Ogaki-kwan, cadê seu patrão? Voltar para casa? Sua mãe está bem doente. Ugu examinou o lenço amarrado em volta da cabeça da tia. Dava para ver como o tecido estava ralo, todo esgarçado de tanto uso. Lembrou-se de que, quando o pai da prima morrera, a família mandara avisá-la em Lagos, dizendo que ela tinha que voltar para casa porque o pai estava muito doente. Quando você está longe de casa, eles dizem que o morto está muito doente. Sua mãe está doente, repetiu a tia. Ela está perguntando por você. Eu digo ao patrão que você volta amanhã. Assim ele não fica pensando que estamos pedindo demais. Muitos criados ficam anos sem voltar para casa. Você sabe disso. Ugu não se mexeu, enrolando a barra do avental em volta do dedo. Queria pedir à tia que contasse a verdade, que dissesse se a mãe estava morta, mas a boca não conseguia formar palavras. Sentiu medo ao se lembrar da última doença da mãe, do dia em que ela tossiu tanto que o pai saiu de madrugada para chamar o Dibia, enquanto a mulher mais nova dele, Shioki, esfregava suas costas. O patrão não está em casa, disse por fim, mas vai voltar logo. Eu espero e imploro a ele para deixar você ir para casa. Ele foi na frente até a cozinha, onde a tia sentou e ficou observando o Gu fatiar um cará e depois cortar as fatias em cubos. Ele trabalhava rápido, febrilmente até. A luz do sol que entrava pela janela parecia brilhante demais para aquela hora da tarde, cheia demais de um esplendor desastroso. Meu pai está bem? Perguntou Ugu. Está. A fisionomia da tia era opaca, a voz sem inflexão. O comportamento de uma pessoa que levava mais más notícias do que as relatadas. Devia estar escondendo algo. Talvez a mãe estivesse de fato morta. Quem sabe pai e mãe haviam caído fulminados logo de manhã. Ugu continuou fatiando, num silêncio retumbante, até que o patrão voltou. As roupas brancas do tênis emplastradas de suor nas costas. Estava sozinho.
O Gu gostaria que Olana tivesse voltado com ele para poder olhar em seu rosto enquanto falava. Bem-vindo, Sá. Obrigado, meu bom homem. O patrão colocou a raquete sobre a mesa da cozinha. Um pouco de água, por favor. Perdi todas as partidas hoje. O Gu já estava com a água na mão, bem gelada, num copo sobre um pires. Boa tarde, Sá, disse a tia. Boa tarde, disse o patrão, com um ar ligeiramente perplexo, como se não soubesse a certo quem era ela. Ah, sim. Como vai a senhora? Antes que ela pudesse responder, o Gu falou. Minha mãe está doente, Sá. Por favor, Sá, se eu for vê-la hoje, volto amanhã. O quê? O Gu repetiu o que tinha dito. O patrão o encarou, depois encarou a panela no fogão. Você já terminou o jantar? Ainda não, Sá, mas eu termino o vapt-vupt, antes de ir. Deixo a mesa posta e tudo arranjado. O patrão virou-se para a tia de Gu. Guinime, qual o problema com a mãe dele? Sá? A senhora é surda? E o patrão deu uma pancada no ouvido, como se a tia não soubesse o significado de surdo. Qual o problema com a mãe dele? Sá, o peito dela está pegando fogo. Peito pegando fogo? O patrão deu uma bufada. Tomou toda a água, depois se virou para o Gu e falou em inglês. Põe uma camisa e entre no carro. Sua aldeia não fica tão longe assim. Nós voltamos a tempo. Pois não, Sá. O Gu se sentiu fragilizado ao andar até o carro com a tia e o patrão. Era como se as pernas fossem 2 cabos de vassoura, do tipo que quebra fácil durante o armatão. A viagem até sua aldeia foi feita quase em silêncio. Quando passavam por certas fazendas com fileiras intermináveis de milho e mandioca, como se fosse uma cabeleira muito bem trançada, o patrão dizia: Viram só? É nisso que o nosso governo devia se concentrar. Se nós aprendermos a tecnologia da irrigação, podemos alimentar o país todo sem o menor problema. Podemos superar essa dependência colonial das importações. Sei, Sá. Mas, em vez disso, tudo o que os energúmenos do governo fazem é mentir e roubar. Vários dos meus alunos se juntaram ao grupo que foi até Lagos, hoje de manhã, para protestar, sabia? Pois não, Sá, disse o Gu. Por que eles estão protestando, Sá? Por causa do censo. O censo foi uma bagunça. Todo mundo falsificou os números. Não que Balewa vá fazer algo a respeito, porque é cúmplice, como todos os outros. Mas nós temos que erguer a voz. Sei, Sá, respondeu o Gu. E, no meio da preocupação com a mãe, sentiu uma pontinha de orgulho, porque sabia que a tia estava com os olhos arregalados de espanto diante das conversas profundas que ele mantinha com o patrão. E em inglês, ainda por cima. Pararam um pouco antes da cabana da família. Pegue as coisas da sua mãe rapidinho, disse o patrão. Estou esperando alguns amigos de Ibadan essa noite. Pois não, Sá, disseram o Gu e a tia, ao mesmo tempo. O Gu saltou do carro e ficou parado. A tia correu para a cabana e, logo depois, seu pai saiu. Os olhos vermelhos, parecendo mais encurvado do que a lembrança que o Gu tinha dele. Ajoelhou-se na terra e agarrou as pernas do patrão. Obrigado, Sá, que alguém possa lhe retribuir. O patrão recuou e o Gu viu o pai oscilar e quase cair para trás. Levante-se, Kunie, disse o patrão. Chioque saiu da cabana. Esta é minha outra mulher, Sá, disse o pai, levantando-se. Chioque cumprimentou o patrão com ambas as mãos. Muito obrigada, patrão, DG. Correu lá para dentro e saiu com um pequeno abacaxi que enfiou na mão do patrão. Não, não, disse o patrão, empurrando o abacaxi de volta. Os abacaxis daqui são muito ácidos, eles me queimam a boca. As crianças do povoado estavam se juntando em volta do carro, espantadas, para espiar o interior e passar a mão na carroceria azul. O Gu afastou todo mundo de lá. Queria que a Nulica estivesse em casa. Assim, ela entraria com ele na cabana da mãe. Gostaria que Nessinate aparecesse,
pegasse sua mão e lhe dissesse, apaziguadora, que a doença da mãe não era muito séria, e depois o levasse até o bosque à beira do riacho, desamarrasse os panos e lhe oferecesse os seios, erguendo-os para ele. As crianças falavam alto. Algumas mulheres em volta conversavam num tom mais baixo, de braços cruzados. O pai não parava de perguntar ao patrão se ele não queria noz de cola, um pouco de vinho de palma, um banco para sentar, uma água, e o patrão a tudo dizia não, não, não. O Gu gostaria que o pai se calasse. Aproximou-se um pouco mais da cabana e deu uma espiada. Seu olhar cruzou com o da mãe, na luz mortiça. Ela parecia ter encolhido. O Gu, disse ela. No, bem-vindo. DG, cumprimentou ele. Depois se calou e ficou observando a tia ajudar a mãe a amarrar os panos em volta da cintura para sair. O Gu estava prestes a ajudá-la a entrar no carro quando o patrão disse: Dá licença, meu bom homem. Foi ele quem ajudou a mãe a entrar no carro e pediu que ficasse deitada no assento de trás, esticada o mais que pudesse. O Gu, de repente, desejou que o patrão não tocasse na mãe, porque as roupas dela cheiravam a velhice e necessidade, e também porque o patrão não sabia que as costas dela doíam e que sua roça de inhame nunca dava o suficiente e que seu peito de fato parecia em fogo quando tossia. Afinal, o que o patrão sabia do que quer que fosse, que já que tudo o que fazia era berrar com os amigos e tomar conhaque à noite? Fiquem tranquilos, nós vamos mandar um recado a vocês depois que o médico tiver dado uma olhada nela, disse o patrão ao pai e à tia de Gu, antes de partir. O Gu evitou olhar para trás, para ver a mãe. Abriu o vidro da janela e deixou que o ar soprasse barulhento nos ouvidos e o distraísse. Quando finalmente se virou para olhá-la, pouco antes de chegarem ao campus, seu coração deu uma parada ao ver os olhos fechados e os lábios frouxos. Porém, seu peito subia e descia. Ela respirava. O Gu soltou o ar lentamente e pensou em todas as noites geladas em que ela tossia sem parar, e ele ficava pregado junto às duras paredes da cabana, ouvindo o pai e Chioque pedirem a ela para tomar a beberagem. Olana abriu a porta, usando o avental que tinha uma mancha de óleo na frente. O seu avental. Ela beijou o patrão. Eu pedi ao Patel para vir até aqui, disse ela, e depois se virou para a mãe de Gu. Mama, Kedu? Estou bem, sussurrou a mãe dele. Depois olhou em volta da sala e pareceu murchar um pouco ao ver os sofás, o toca-discos, as cortinas. Eu vou levá-la para dentro, disse Olana. Gu, por favor, termine a comida e põe a mesa. Sim, senhora. Na cozinha, o Gu mexeu o caldeirão da sopa de pimenta. O caldo oleoso girava, o cheiro dos temperos subia e fazia cócegas no nariz, e os pedaços de carne e de tripa boiavam de um lado a outro. Mas o Gu não estava prestando atenção nisso. Estava concentrado, querendo ouvir alguma coisa. Já fazia um bom tempo demais, que Olana entrara com a mãe e que o Dr. Patel a examinava. As pimentas faziam seus olhos lacrimejarem. Lembrou que, da última vez em que a mãe tinha ficado doente de tanto tossir, começara a gritar que não sentia mais as pernas e que o Díbia dizia para ela mandar os maus espíritos embora. Diga para eles que ainda não chegou sua hora. Guaarquita, diga para eles agora, insistia o Díbia. O Gu, chamou o patrão. Os convidados tinham chegado. O Gu foi para a sala de estar e trabalhou mecanicamente, servindo as nozes de cola e a pimenta mubongo, desarrolhando garrafas, pegando mais gelo, distribuindo as tigelas fumegantes de sopa de pimenta. Depois, sentado na cozinha, remexendo nas unhas dos pés, imaginava o que estaria acontecendo no quarto. Escutou a voz alta do patrão falando na sala. Ninguém está dizendo que queimar propriedade do governo é uma coisa boa, mas mandar o exército para matar
Em nome da ordem? Teve gente do povo Tive que caiu morta por nada. Por nada. Baléua enlouqueceu. Hugo não sabia quem era essa gente Tive, mas a palavra morta o fez estremecer. Ainda não chegou sua hora, sussurrou ele. Não chegou sua hora. Hugo! Olana estava na porta da cozinha. Ele saltou do banco. Patroa, patroa! Não precisa ficar preocupado com a sua mãe. O Dr. Patel disse que ela está com uma infecção e que vai ficar boa. Ah! Hugo sentiu tanto alívio que receou sair flutuando se levantasse a perna. Obrigado, patroa. Põe o resto da sopa na geladeira. Sim, senhora. Hugo ficou observando enquanto Olana voltava para a sala. Os bordados em seu vestido, bem justo, cintilavam, e, por alguns momentos, pareceu um espírito curvilíneo saído do mar. Os convidados estavam rindo agora. Hugo deu uma espiada na sala. Muitos não estavam mais eretos, nas poltronas, e sim escarrapachados, amolecidos pelo álcool, sem ânimo para novas ideias. A noite terminava. As conversas iam se suavizar e girar em torno do tênis e da música. Depois os convidados se ergueriam e começariam a dar risada de coisas que não tinham graça, como da dificuldade em abrir a porta da frente ou dos morcegos voando baixo demais. Hugo esperou até Olana ir para o banheiro e o patrão para o escritório, antes de ir ver a mãe, adormecida, enrodilhada feito uma criança no colchão. De manhã, seus olhos brilhavam. Já estou bem, disse. O remédio que o médico me deu é muito forte, mas o que me mata é o cheiro. Que cheiro? Na boca dos dois. Senti quando sua patroa e seu patrão vieram me ver hoje de manhã e também quando fui à privada. Aquilo é pasta de dente. Nós usamos para limpar os dentes. Hugo sentiu orgulho de dizer nós, para que a mãe soubesse que ele também usava. Porém, ela não se impressionou muito. Estalou os dedos e pegou o seu pauzinho de mascar. E o que tem de errado em usar um bom atu? Aquele cheiro me deu vontade de vomitar. Se eu ficar muito mais tempo aqui, não vou conseguir manter comida no estômago, por causa do cheiro. Mas se impressionou quando Hugo lhe contou que estava mudando para o alojamento dos criados. Era como receber casa própria, toda sua. Pediu ao filho para ver o alojamento dos criados e ficou maravilhada ao constatar que era maior que sua cabana e, mais tarde, insistiu que estava bem o suficiente para ajudar na cozinha. Ele a viu curvada sobre a vassoura e lembrou-se de quando costumava dar umas palmadas no bumbum de Anulica porque ela não se abaixava direito para varrer. Por acaso andou comendo cogumelos? Varra feito mulher, dizia ela, e Anulica resmungava que a vassoura era curta demais e que não tinha culpa se era todo mundo mão de vaca e não comprava cabos mais compridos. Hugo, de repente, desejou que Anulica estivesse ali, assim como as crianças e as mulheres novidadeiras de seu Umuna. Desejou que o povoado inteiro estivesse ali. Assim, poderia participar das conversas ao luar e das brigas. Mesmo assim, continuar morando na casa do patrão, com suas torneiras de água corrente, sua geladeira e seu fogão. Eu vou para casa amanhã, disse a mãe. Devia ficar mais uns dias e descansar. Eu vou amanhã. Vou agradecer a sua patroa e a seu patrão quando eles voltarem e dizer que já estou boa o bastante para ir para casa. Que alguém possa retribuir a eles o que eles fizeram por mim. Hugo foi com ela até o fim da rua Odin, pela manhã. Nunca tinha visto a mãe andar tão rápido. Mesmo quando levava o fardo entrelaçado na cabeça, nunca tinha visto seu rosto tão liso. Fique bem, meu filho, disse ela, e enfiou um pauzinho de mascar na sua mão.